Olá, eu sou a professora Kedma Santos e hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco mais sobre os solos. Dessa vez, eu vou falar um pouco mais sobre a formação e os tipos de solo. Primeiramente, eu quero que você pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e faça as suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa da aula, você pode acessar no final, lá no YouTube. Você pode entrar lá no canal do Educa Recife e assistir essa aula novamente. Eu já aproveito para pedir para você responder ao nosso desafio. Claro, no final da nossa aula sempre tenho algum desafio para você. Então, vai lá, responde, comenta. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, você entra em contato com o seu professor e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. As nossas aulas, elas são para os 5º anos, tá? Então, senta, respira, se acomoda e vamos começar. A gente vai aprender um pouco sobre a importância do solo, sobre a formação, sobre os tipos de solo. A gente vai trabalhar também sobre um ponto muito importante, que é a questão da poluição. Isso mesmo. Isso é algo que prejudica demais, não só o solo, mas prejudica a nossa vida também, tá? A gente vai ver algumas atitudes responsáveis para preservar o solo e, por último, o nosso velho e já conhecido desafio, tá? O solo, ele é importante para todos os seres vivos. Na última aula, a gente já viu um pouco disso, né? Todo mundo, todo ser vivo precisa do solo. E você sabe o que é o solo? Você sabe que outro nome eu daria para o solo? Muita gente chama de chão. Muita gente chama de terra, por exemplo. O solo, basicamente, é onde a gente pisa, não é isso? Mas será que o solo é igual em qualquer lugar? O solo de onde você está agora, será o mesmo solo que se encontra aqui, onde eu estou falando com você? Provavelmente não. Apesar de existir solo em todos os lugares, cada um tem a sua especificidade. Como assim, professora? A gente tem vários tipos de solo. E esses solos, eles são formados por vários fatores. Seja por matéria orgânica, argila, minerais. Por exemplo, o solo de Pernambuco é rico em quartzo. Isso mesmo, quartzo. Quartzo rosa, especificamente. A gente encontra muitos minerais de quartzo no nosso solo, no solo pernambucano. Aonde eu estou, professora? Não sei. Para isso teria que haver um estudo. Mas o solo, ele tem várias funções na nossa vida. E uma delas é garantir a nossa sobrevivência. Isso mesmo. De onde você acha que vem o seu alimento? De onde você acha que vem o legume que você come? A fruta que você come? A carne que você come? Professora, mas o animal, o boi, por exemplo, não nasce numa árvore, não. Eu sei, meu queridinho, mas o boi não come, não, é? O boi precisa se alimentar. E ele se alimenta de quê? Ele se alimenta no pasto. E para isso tem que ter vegetação. E a vegetação só nasce no solo. Isso mesmo. Viu como está tudo interligado? A gente precisa do alimento. Mas para o alimento ele conseguir germinar, né, conseguir ser preparado, plantado, colhido, eu preciso que o meu solo dê condições para isso, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, a imagem de uma pessoa cultivando a terra, né? Possivelmente esse solo ele está adequado para o plantio. Também tem essa diferença. Não é todo o solo que a gente consegue plantar determinadas coisas. Cada planta, cada fruta, cada verdura tem um solo específico. Professora, eu plantei uma plantinha que eu achei na rua e não germinou. Pode ser que aquele solo que você plantou não seja adequado para aquela planta
crescer, se desenvolver, certo? Então, é importantíssimo. Não achem que nas fazendas, nos lugares de cultivo, eles plantam em qualquer solo. Eles estudam o solo primeiro para saber que tipo de vegetação, que tipo de alimento, que tipo de flores podem ser plantadas ali, tá? É muito importante isso. Aqui também, ó, aqui a gente tem uma minhoca, isso mesmo. Vocês já viram na areia esse tipo de animal? Normalmente, quando o solo ele possui minhocas, é porque é um solo fértil. Esses movimentos, esses canais que as minhocas abrem, eles estão ajudando o solo a estar mais férteis, tá? Mais férteis. Veja só, provavelmente esse solo aqui, pela cor, pela textura dele aqui na imagem, é um solo humoso, solo adequado para a plantação, tá? Não significa dizer que um solo argiloso, por exemplo, eu não possa plantar. Eu posso fazer uma plantação, mas são vegetações específicas, tá? Não esquece disso. A gente tem também, ó, os animais. Os animais também podem se alimentar de sementes e de pequenos animais, como, por exemplo, aquela minhoca que a gente viu na imagem anterior. O solo, ele é muito importante também para a construção. Isso mesmo. A gente não pode simplesmente decidir que vai construir uma casa num determinado local sem saber que solo é aquele. Porque provavelmente, se for construída num lugar inadequado, ela pode desabar futuramente, tá? Então é importantíssimo. Outro ponto importante, quando existem essas construções, eles fazem um estudo do solo antes, que é para ver se o local da construção ele é adequado, certo? Então, o estudo do solo é fundamental. A gente sabe que ele é importante, a gente sabe que ele é fundamental para a nossa sobrevivência, mas é preciso que ele seja adequado para as diversas funções que a gente vai utilizar. A importância dos solos, vejam mesmo. O solo é fonte de nutrientes para as plantas e é essencial para a agricultura. É a partir da produção agrícola que o homem produz grande parte de seus alimentos. É o que eu falei para vocês. Uma das grandes funções e importância do solo é a plantação, porque é de onde vem o nosso alimento. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, de uma planta germinando. Aqui eu tenho outra imagem com a pessoa, né, a mulher aí está fazendo a colheita. O solo é importantíssimo para a alimentação das pessoas e dos animais, como eu tinha dito para vocês. Esses alimentos, eles precisam ser cultivados. A gente consome o que o agricultor, ele planta e colhe. O animal, ou ele se alimenta daquelas minhocas, de bichos que ficam no solo, ou então de sementes. Tem pássaro que procura as sementes para se alimentar. Então, veja como é importante a gente dar valor ao solo. Vejam, essa melancia que a garotinha está comendo na imagem, certamente foi plantada e colhida de um solo. Como eu tinha falado para vocês, a questão do gado. Professora, o gado não nasce numa árvore? Claro que não, né? Claro que não. O quinto ano sabe que o animal ele não nasce da árvore, mas ele vai consumir no pasto o alimento para que a gente futuramente coma a carne desse animal, tá? A construção e a urbanização, fundamental. O processo de urbanização, ele acontece a partir de quê? Das construções dos empreendimentos, das casas, das padarias, das farmácias, dos prédios, não é isso? Das escolas. Você acha que, como foi que aconteceu esse processo de socialização? A partir da construção de vários lugares. E esses lugares foram construídos onde? Em solo. E a partir do estudo é que se determina o local dessas construções, tá? Podemos exemplificar aqui nessa imagem um momento de construção. Nessa construção aqui,
Certamente, as pessoas antes de fazer o processo de construção estudaram esse solo para ver se é um lugar adequado. Aqui, ó, um exemplo claro de urbanização e vejam quantas construções. Essas construções estão onde? No solo, né? No chão que a gente pisa. Os solos são formados por 4 elementos básicos, isso é fundamental. A água, claro, o ar, a matéria orgânica e os minerais. Dependendo da quantidade de cada um, é que a gente vai saber e vai entender a diferença de cada solo. Tem solo que leva mais água, tem solo que leva menos água. Tem solo que tem mais minerais, tem solo que tem menos. Então, esses elementos é que vão definir a qualidade e a quantidade de elementos, de minerais, de matéria orgânica que se encontra naquele solo. Dependendo de rocha, dependendo do tipo de rocha, pode haver mais ou menos minerais. Sendo assim, os solos podem ter cor diferentes, serem mais argilosos, arenosos, mais férteis ou não. Isso é muito importante. Eu posso ter num solo arenoso argila? Claro que pode, mas é em menor quantidade. Para eu definir um tipo de solo, ele tem que ter características específicas, tá? Eu não posso dizer que o solo é argiloso se ele tem mais areia, tá? E vice-versa. O clima do local, a matéria orgânica, a temperatura, os tipos de vegetação exercem toda a influência do solo. Como eu tinha falado antes, tem lugares que chove mais, tem lugares onde o vento é mais forte, tem lugares onde existem mais minerais. Então, tudo isso vai determinar a qualidade e a composição do solo. A gente tem aqui um exemplo de solo, que é o solo arenoso. Isso mesmo. Ele absorve muita água, seca rapidamente e é pouco recomendado para a prática agrária. Por quê? Porque ele retém poucos nutrientes. Esse tipo de solo tem poucos nutrientes. Então, pouquíssimas vegetações vão conseguir se desenvolver nesse tipo de solo. Você sabe onde a gente pode encontrar esse tipo de solo? Eu vou te dizer e vou te mostrar. Na praia, alguém aqui já foi à praia? A Praia de Boa Viagem, a Praia de Piedade. Alguém já foi? Certamente você já entrou em contato com o solo arenoso. E percebe, quinto ano, que não tem muita vegetação? Observa a faixa de areia. Você consegue, claro, ver algum tipo de vegetação. O coqueiro, ele está aí. A gente tem algumas vegetações ali embaixo do banco, mas ele não é, a faixa de areia não é toda composta de vegetação, porque não é todo tipo que consegue se desenvolver no solo arenoso. Perceba uma coisa, quando você for à praia, quando a onda bate na faixa de areia, no instante seca, né? Não fica empoçada a água, porque é absorvida rapidamente a água. Preste atenção nisso quando você for à praia. Então, um grande exemplo de solo arenoso é a faixa de areia que a gente vê quando vai à praia, certo? Outro lugar importante é o solo do deserto, tá? É um exemplo de solo arenoso. Observa como a areia é seca, muito seca. Então, é outro exemplo de solo arenoso. Aqui a gente tem o solo argiloso. Ele retém mais água e nutriente. Quando chove, enche de água. Ficam secos e duros no verão. Recomendado para a prática agrária. Ele é recomendado para a prática agrária porque ele retém mais água e retém mais alimento. Existem vegetações específicas também para esse tipo de solo. No solo do sertão, por exemplo, a gente vê que nem toda a vegetação consegue se adequar. Por quê? Porque tem pouca água. Então, quando ele seca, ele racha. Como é que uma planta ela vai germinar se não tem água? Então, dificilmente
algumas vegetações vão conseguir se desenvolver. Apesar de ser recomendado, precisa ter elementos presentes. No caso, a água. Não adianta o solo ele ser fértil sem a água. A gente viu que o solo ele tem 4 elementos para o seu desenvolvimento e formação. Sem eles, a gente não vai ter bons frutos, né? A gente não vai conseguir gerar ou desenvolver muito a vegetação. E se não consegue desenvolver vegetação, não vai ter alimento para os animais também. Olha como está seco esse solo. A gente consegue perceber algumas vegetações, mas são poucas, né? Ele está muito seco. Apesar de ser um solo recomendado para o uso agrário, ele aí não está legal. Por quê? Porque falta água. Como vocês podem ver, quando ele seca, ele fica mais duro. Então, como é que a vegetação vai se desenvolver ali? Precisa de água. Lembra dos elementos que formam e compõem o solo. Se falta água, não vai ser tão legal para essa plantação. E por último, a gente tem o solo orgânico, que é o recomendado, né? Ele é formado por materiais orgânicos em decomposição, além de areia, argila, solo escuro. Ele é muito fértil e muito utilizado na produção agrícola. Um destaque para esse solo, porque ele é orgânico, porque tem muito material orgânico. E esses materiais podem ser plantas ou restos de animais, tá? Recomendadíssimo para a prática agrária. Esses materiais orgânicos, eles fazem toda a diferença no processo de plantação e colheita de alimentos. Aqui, a gente tem um exemplo. Percebe, quinto ano, que o solo é mais escuro? Isso é um exemplo de matéria de solo humoso, de solo orgânico, tá? Aqui eu tenho a minha imagem com o solo escuro. Veja que as minhocas circulam e a partir desse movimento dessas minhocas, esse solo vai ser fértil. Se você vê as minhocas por algum solo, certamente ali vai ser bom de fazer algum tipo de plantação, tá? Você sabe o que são solos francos ou solos estéreis? Isso existe, isso que existe é um equilíbrio entre os elementos. A argila, a areia, a matéria orgânica, o ar e a água. Quando a gente fala de solos francos e solos estéreis, quando a gente fala de estéril, é porque não é legal para plantação, tá? Já os francos não. Os francos são beleza, pode plantar. Mas, para que exista essa fertilidade, a gente precisa do equilíbrio entre os elementos. Lembra disso? Quando a gente fala de fertilidade, a gente pensa em equilíbrio dos elementos que formam e compõem o solo. Equilíbrio entre os elementos, argila, areia, matéria orgânica, ar e água. São os elementos que eu falei há pouco para vocês. É o equilíbrio entre esses elementos, tá? A poluição do solo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso e a gente vai só, para a gente fechar essa parte de solo, a gente só vai conversar um pouco sobre isso. Acontece de matar as plantas e os animais, altera a qualidade de água e gera doença. Esses são pontos fundamentais no caso da poluição do solo. E quando a gente polui o solo? Quando a gente joga lixo no chão. E isso não pode, tá? Se você joga lixo no chão, você está prejudicando o solo, atraindo doença e prejudicando toda uma comunidade. Professora, eu estou vendo nas imagens que tem um monte de lugar que tem lixo aí, mas o que eu posso fazer para que o solo ele não fique poluído? Eu vou dizer para você, são 2 elementos fundamentais. O que é que a gente pode fazer? Eu vou explicar para você. As atitudes que colaboram para evitar a poluição do solo. Muito fácil. Jogar o lixo na lixeira, quinto ano, por favor. Isso você já faz. E qual é o outro? A gente fazer o processo de reciclagem. Cada lixo no seu lugar. Muito fácil de cuidar do solo, né? Então, a gente vai diretamente para o desafio e eu te pergunto,
No lugar que você mora, existe poluição? Se sim, como você acha que pode ajudar para evitar esse tipo de situação? Eu quero que você vá lá no canal, responda para mim e eu espero que vocês tenham entendido. Se não conseguiu entender, volta para o YouTube, assiste a aula novamente e no próximo encontro eu estou de volta para a gente aprender um pouco mais. Então, até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, crianças! Eu sei que vocês nunca me verem aqui, mas hoje eu estou aqui porque a professora Abigail e professor Givanilson disse que não vinha e me mandaram vir para cá. Vocês acreditam? Olha, hoje nós iremos trabalhar umas perguntinhas aqui e eu tenho um convidado muito especial. Mas antes, eu vou me apresentar. Meu nome é Marieta Sininho. E meu convidado é um aluno que diz que é muito, muito esperto, mas eu tenho lá minhas dúvidas, viu? Eu vou chamá-lo para a gente poder conhecer. Seu nome é Juca. Juca. Eita! Juca. Eita! Juca! Esqueci o nome dele agora, minha gente. Vocês acreditam? Ai. É Juca Matraqueado. E ele tá aqui e disse que vai responder todos os meus desafios, porque eu tô cheia de desafios hoje para perguntar a ele. E eu tenho certeza que vocês aí em casa tá sabendo me responder. Ele disse que vai responder tudo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas desse Juca que diz que sabe tudo, que o nome é Matraqueado e tá bem aqui atrás de mim. E aí, Juca? E aí, meu povo? Eu sei demais, eu sou muito inteligente. Meu nível de conhecimento é muito altíssimo. Eu só quero Consigo ver. responder tudo, Eu só quero ver. Eu vou fazer a primeira pergunta para ele, tá certo? Ah, pois faça logo. Juca, qual é o personagem do nosso folclore? É conhecido por fazer muitas travessuras e usar um gorro vermelho. Esse personagem eu sei demais. Quer dizer, é coisas de folclore, geralmente eu acabo esquecendo um pouco, mas Ele disse que é muito inteligente. Vocês aí já sabem, né, crianças? Que é é o sapo cururu! É o sapo cururu! E sapo cururu, menino. Qual é, criança, o personagem? É o Saci Pererê! Olha aí! Eita, é ele mesmo! Ele disse que sabia, mas tô vendo que ele não sabe nada. Disse que até que o nome dele, Matraqueado, vem porque é muito inteligente. Mas bora pra segunda pergunta. É porque essas coisas de folclore, geralmente eu acabo esquecendo. E Bora bora lá. outra pergunta que agora eu vou acertar. Mais Bora rápido lá. do que os meninos de casa. Bota Qual outra. a lenda do nosso folclore fala de uma bela sereia que atrai os homens com seu irresistível canto para o fundo dos rios, local onde eles não voltam mais? Me diz aí, Matraqueado, quem é? Eu sei demais. Essa lenda, né? Daquela... É uma sereia, né? Que vai... E aí ela canta e os homens vão para dentro do rio e não volta nunca mais. Que vai nadando, a Vou sereia... dar uma dica, que tu tá enrolando demais, Será que tá o menino de demorando. casa já acertou, hein? Eu tenho certeza que ele sabe sim. Ah, pois vai. É aí Ilha aqui dentro da água. Ai, é demais, viu? É a Iara, menino! Eita, isso mesmo, aí, lenda da Iara. É porque eu tinha esquecido essas coisas de folclore. Geralmente eu acabo esquecendo, Tá né? bem. Eu não vou fazer mais pergunta de folclore pra ele. Muda o Eu assunto. quero ver se ele é bom mesmo em matemática. Oxe, eu tirei onda. Posso Tiro fazer onda a pergunta? Pode fazer, acerta a hora. Pode fazer.
Professora Kedma dá aula de matemática e te ensinou. Eu tenho certeza que tu sabe. Ela só não é mais inteligente do que eu, mas é muito inteligente Sério? também. É. Olha, Kedma, presta atenção no que Matraqueado tá te dizendo, viu sim? Vai. Bora lá. Quanto é 10% de 100? 10% de 100. 10. Aí eu tenho 100, boto 10. Vem. Peraí, que essa é um pouquinho Ele tá disse que complicada. matemática era bom. 10. 100% é tudo, né? Aí eu tenho 100. Eu tiro 10, boto 5, fica... 8! Acertei! 8! Matraqueado. Não é 8, não? Matraqueado. Nem Vou 9? te dar uma dica. Vou te dar uma dica porque eu já tô cansada, porque essa tua inteligência tá demais. Viu? É porque hoje tá um pouquinho Ó. falhando. É Ó. o quê? Vai, diga. Ó, Ó. presta atenção, presta atenção. É 8, é 4. Ai. Ai, meu Cinco. Deus, não dá, esse menino tá E é demais. quanto? É 10! É 10, é porque foi na hora que foi... Mas bota outra, que agora eu vou Bora acertar. lá, pra Vai mais outra uma. de matemática. Bota, que agora eu acerto. Agora eu vou acertar essa agora, vai. Bora lá. Como representa a fração 1/4? Um quarto. Um quarto. quarto. Para representar um quarto é muito fácil. Essa agora eu vou acertar na hora. Bom, se eu vou representar um quarto, é só pegar, desenhar uma cama e desenhar um guarda-roupa. Pronto, um quarto! Dá, matraqueado. Não dá. Tá demais você. Não é pra fazer uma casa, não, menino. E é o quê? Eu tô falando de matemática, não é história? Presta atenção. Um quarto. Um quarto. Quarto. E matemática, como é que é, menino? Esse matraqueado. Quarto é 4. Quarto. Olha. 4, olha aí. 1/4. 1/4. Ei, acertei. Depois de muita tentativa, ele acertou. Na hora, 1/4. Bora lá. Bota mais uma aqui, ó. Presta atenção, viu? Presta atenção. Que Agora agora eu vou ninguém. ler pra você. Leia o texto a seguir. Leia aí também, tá certo, quinto ano? Bora lá. Ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo. 1 ovo grande. 2 colheres de sopa. 1 colher pequena de fermento em pó. Meio copo de leite. Canela em pó. Modo de preparar. Coloque em um recipiente açúcar, ovo inteiro, trigo e o leite. Bata até obter uma massa homogênea. Frite e polvilhe. Esse texto é uma... Professora Abigail lhe ensinou. Não é possível que você não saiba. Eu sei. Quando nós temos um texto assim, dividido em duas coisas, modo de preparo, ingredientes, nós temos uma bula de remédio! Ai, que minha cabeça não aguenta! Não é uma bula! Notícia de jornal. Menino. Artigo Na científico. tua casa, tua mãe tem um caderno que tem um monte desse texto. Que ela faz comida. É o quê? É um diário que Ai, escreve ai. no caderninho tudo o que acontece. Ai, no chega a diário. dar dor de cabeça. E qual Chega a dar dor é? de cabeça. Mas não é não? E qual é? É o quê? É uma Uma- E aí, que do ano? Receita! Olha ali, aí. já apareceu. Foi eu que Agora, botei. bora lá. Agora. Qual o estado de Pernambuco está localizado em qual região brasileira? Não é possível que não saiba. No sul, sudeste, centro-oeste, Não, para. nordeste. Nordeste. Professora Abigail dando aula. E a gente vai ficando aqui. Tchau, que eu cansei.